Salve, salve pra geral que tá chegando aqui no meu canal pra gente fazer os palpites da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que antecede a data FIFA. Tem muito time, inclusive o meu, com a corda no pescoço e precisa pelo menos ir para essa pausa com 3 pontos no bolso. E antes de mais nada, você que não é inscrito, já se inscreve no canal. Isso é muito importante para nós. Estou com a meta de bater os primeiros 1000 inscritos no meu canal. Conto muito com a ajuda de vocês. Deixa o like legal. A plataforma entende que quando você curte, o nosso vídeo se torna um pouquinho mais relevante para outras pessoas assistirem. Então deixa aquele like legal e o seu comentário. Obviamente, durante o vídeo eu vou repetir isso mais algumas vezes, mas já vai deixando aí o seu comentário. Tamo junto e bora pro vídeo. Para abrir essa rodada, o Bragantino vai receber em sua casa o Botafogo. As duas equipes vêm de derrota. O Bragantino perdeu para o Bahia e o Botafogo perdeu para o Palmeiras. Porém, são situações diferentes. O Bragantino chega na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro na 12ª colocação, se eu não me engano. E o Botafogo está na zona de rebaixamento. O Botafogo está vivendo um ano de 2026 muito ruim. Acredito eu, vamos direto ao ponto, que o Bragantino vai vencer esse jogo por 2-1. Também amanhã o Fluminense vai receber o Atlético Mineiro. Flusão que perdeu num jogo emocionante de virada para o Vasco. Aquele jogo que tudo acontece e no finzinho o Vasco da Gama do Renato Gaúcho conseguiu virar para cima do Flusão do Zubeldia. Fluminense vive um momento melhor que o Atlético Mineiro, porém é aquilo, perder um clássico pode dar uma abalada nas estruturas. Já o Atlético Mineiro vem de um jogo consistente, um jogo seguro e uma vitória contra o São Paulo. Venceu por 1-0 e agora, fora de casa, vai tentar engrenar mais uma vitória, porque o Atlético Mineiro oscila muito em 2026. Já o Flusão vinha bem, o Flusão tá me surpreendendo. Confesso aqui para vocês que o Fluminense do Zubeldia joga um futebol que me agrada, mas vem de derrota no clássico, como eu citei. Acredito que vai ser empate, um empate com gols, 1-1. Falando em clássico, amanhã tem choque rei. O São Paulo recebe o Palmeiras às 9 horas da noite no Morumbi. Clássico que promete pegar fogo, um dos grandes jogos da rodada. Vale nada mais, nada menos do que a liderança. Ambas equipes têm a mesma pontuação na competição e quem ganhar amanhã se isola na liderança do Campeonato Brasileiro por pelo menos mais uma rodada. O São Paulo vem construindo um bom Campeonato Brasileiro. Agora está com um técnico novo, o Roger Machado, porém perdeu na última rodada. Teve ali aquele lance de poupar alguns jogadores que não deu muito certo. O São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. Além disso, perdeu também um dos seus principais jogadores. O Lucas Moura fraturou acho que 2 costelas e não vai poder enfrentar o Palmeiras, que vem de vitória, viu? Esse time do Abel Ferreira sabe jogar o Brasileirão. Eu costumo dizer que o Palmeiras joga no erro dos adversários, vai somando ponto aqui, ponto ali, quando você vai ver, pum! Os caras papam mais um título do Brasileirão. O Palmeiras também, vale ressaltar, não sente aquela pressão de jogar no Morumbi. Palmeiras costuma ir bem mesmo no estádio do seu rival. Sintomas de um grande jogo que envolve algumas polêmicas de arbitragem. Vale lembrar do jogo do ano passado, o São Paulo reclama até hoje de um pênalti. Já teve uma troca de farpas aí, a diretoria do São Paulo acusando o Palmeiras de interferir na arbitragem, a diretoria do Palmeiras chamando o diretor do São Paulo de baixo, de querer também interferir na arbitragem. Esse clássico promete, e eu acredito que o São Paulo vai perder dentro de casa. 2-1 para o Palmeiras nessa 8ª rodada do Brasileirão. Já abrindo o domingão, outro joguinho bom de assistir, viu? O Vasco da Gama, do Renato Gaúcho, Vasco que tem apresentado uma melhora com o seu novo treinador, vai enfrentar o Grêmio, que também é um time muito interessante.
As duas equipes ganharam na última rodada e esse jogo promete. Óbvio, o torcedor vascaíno e os amantes do futebol sempre ficam desconfiados do Vasco. Mesmo quando o Vasco emenda uma vitória, apresenta um bom futebol, nunca se sabe o que esperar desse time. Já o Grêmio, que foi conhecido muito tempo por ser um time mais copeiro, mais consistente, oscilou nos últimos tempos aí no futebol brasileiro. Acredito eu que vai ser um jogo com muitos gols, mas vou dar um voto de confiança e acredito que os comandados do Renato Gaúcho vão vencer essa partida por 3-2. Continuando com os jogos de domingo às 4 da tarde, teremos outro grande clássico essa rodada. Atletiba, Atlético Paranaense, recebe na sua casa o Coritiba. E sinceramente, os dois times estão surpreendendo todo mundo. Geral achava que o Atlético e o Coritiba ia sofrer muito no início da Série A, ia perder muitos pontos. Não é isso que está acontecendo não. As duas equipes estão na primeira parte da tabela. E ó, vou ser bem sincero, clássico de empate, viu? 1-1. No mesmo horário tem o jogo dos desesperados. O Cruzeiro vai receber o meu Santos em sua casa. O Cruzeiro hoje se encontra na zona de rebaixamento. O trabalho do Tite não estava dando certo. O Cruzeiro quase não apresentou um bom futebol, até foi campeão mineiro ali, mas não condiz com o todo do ano. Quando você para analisar o saldo geral, o Cruzeiro não vem bem. E o Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas que também não tem jogado absolutamente nada. Com o coração um pouco clubista, não pode fugir muito disso, acredito num empate 0-0. 4 horas da tarde definitivamente é o horário do futebol nacional, né? Aqui no Brasil não tem nada melhor do que os jogos às 4 da tarde no domingão. E o Remo vai enfrentar o Bahia do Rogério Ceni. Cara, eu fico impressionado. Eu fui olhar aqui a tabela para fazer a análise antes do vídeo. O Bahia sempre tá no topo do Brasileirão nos últimos anos. Já foram eliminados aí da Libertadores, a torcida começou a chiar um pouco com o trabalho do Rogério Ceni, mas é impressionante a consistência que o Bahia criou no Campeonato Brasileiro. Já ao lado do Remo tem sofrido muito nesse início de Série A, receber o forte time do Bahia é prejuízo. E acredito que sim, o Bahia vai vencer fora de casa. 2-1 para o Bahia. Mas domingo não tem jogo só às 4 da tarde não. Às 18h30, o Vitória recebe o Mirassol em sua casa. Mirassol esse que tem decepcionado, viu? Mirassol fez um Paulistão horroroso, não passou nem da primeira fase. Um início de Brasileirão também ruim. O trabalho do Guaianazes já começa a ser questionado por uns e outros. Já o Vitória tá um pouquinho mais tranquilo. Também não é lá essas coisas de diferença não. Acredito que sim. Triunfo do Vitória. 2-1 para cima do Mirassol. No mesmo horário, o Internacional, que não tinha ganhado de ninguém até enfrentar o Santos, recebe no Beira-Rio a Chapecoense. Inter que tem um time interessante, porém que não vive um bom ano. O Internacional ainda destoa dentro de campo, não é um time que tem padrão e não dá para se iludir com a vitória para cima do Santos. O Santos também é um adversário frágil e que não é muito difícil ganhar, né? Mesmo sendo meu time, eu tenho que ser sincero aqui com vocês. Mas acredito que o Inter vai vencer por 2-0 essa partida da Chape. E para fechar essa grande rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, o Corinthians vai receber nada mais, nada menos do que o Flamengo. O Flamengo, que não começou o ano bem, já perdeu um título para esse mesmo Corinthians, depois perdeu também para o Lanús, mas agora parece que o Flamengo tá se encontrando. Tá criando um jeito de jogar em 2026 e tá chegando. O Flamengo já soma 13 pontos com um jogo a menos, ou seja, o Flamengo pode vencer esse jogo a menos e hoje teria esses mesmos 16 pontos dos líderes do campeonato. Chegou como quem não quer nada e tem um elenco recheado de craques. A gente sabe que a hora que o Flamengo se entrosar de vez, vai ser muito difícil ganhar desse time. Já o Corinthians, do outro lado, não vive um bom momento. O Corinthians dos últimos 3 jogos, 9 pontos disputados,
o Corinthians somou apenas 2 empates e uma derrota. O Corinthians perdeu dentro de casa pro Coritiba, tem que abrir o olho. Sendo bem honesto, 3-0 pro Flamengo dentro da Neoquímica Arena. Bom, esses são os meus palpites para a 8ª rodada do Brasileirão. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Comente aqui os seus palpites também, do seu time de coração, dos rivais e do restante dessa rodada. Vale lembrar mais uma vez, não é inscrito no meu canal? Aproveita e já se inscreve, deixa o like no vídeo e me ajude, vamos chegar nos 1000 inscritos. Os primeiros 1000 inscritos a gente nunca esquece. Conto com vocês nessa e até a próxima!